Esse foi o primeiro site que eu fiz como dev. E sim, eu usei um template. Na verdade, vários. Hoje, 5 anos depois, eu decidi recriar ele do zero. Só com HTML e CSS puro. Sem frameworks e sem copiar. Bora ver no que dá? Quando comecei na programação, há 5 anos atrás, esse aqui foi meu primeiro projeto. Na época eu achei interessante fazer um portfólio, porque eu poderia mostrar as coisas que eu estava estudando. Já que eu não tinha experiência, esses projetinhos pessoais aí acabam ajudando, né, na primeira vaga de emprego. E eu queria algo bonito, mas não fazia ideia de como fazer, né? Então eu saí pesquisando na internet, templates prontos, e fui mesclando um no outro, vi uns canais no YouTube de tutoriais, e o que eu achava bonito eu ia juntando. Não sabia o que estava fazendo, mas criei um Megazord e no final ficou bem legal. Eu postei no LinkedIn, deu bastante repercussão. Teve gente que perguntou se podia usar como base, eu falei que podia. E eu acredito que a minha primeira vaga foi graças a esse site, porque o dono da empresa na época viu o post, mandou mensagem no LinkedIn, a gente bateu um papo e eu consegui a minha primeira vaga, né? 5 anos atrás era bem mais fácil, confesso. Mas hoje, 5 anos depois, eu ainda acredito que ter um portfólio é essencial, ainda mais para a área de front-end, né? Que é basicamente o nosso trabalho, fazer um site ali bonito. Vai muito além disso, mas a base é essa. Na época eu só estava construindo, modificando ali as variáveis, não sabia o que estava fazendo. E eu achei uma boa ideia recriar do zero. Pegar só a base ali do front, HTML e CSS. Não vou usar biblioteca, não vou usar framework, fazer tudo do zero ali. E vamos ver, né, se o resultado se vai ficar parecido ali com esse aqui. Agora mostrar o site. A gente tem o Hero, com uma animaçãozinha CSS. Essas animações de entrada é feito com uma biblioteca também, iOS. Na época já veio, eu só aproveitei. Uma seção falando sobre mim, um link pro currículo, as tecnologias que eu estava estudando na época, que eu estava trabalhando. Um projetinho, aqui também é uma biblioteca para fazer essa vitrine aqui de imagens, o filtro. Tá usando JavaScript. Eu vou tentar fazer só com CSS e HTML. Tem essa parte de contatos e as minhas redes sociais. E aqui, como pode ver, 2020 tá abandonado esse site. Eu nem uso mais, já fiz outra versão. Mas tá aqui ainda, tá hospedado no GitHub. Tem 23 estrelas. Fiz um read meio bonitinho também, que é interessante. Todos os projetos têm um read. Ó, ele tá usando Bootstrap, jQuery. Eu nem sabia que era jQuery na época. Eu fiz um Figma também pra ele. Depois que eu já tinha o site pronto, eu fiz o Figma só pra treinar, mexer no Figma. Eu gosto bastante de mexer no Figma. Aí eu fiz o Style Guide aqui com as cores, as fontes, os assets, os ícones. E aqui, o Figma. Eu vou seguir o Figma, só que eu não vou usar de código em si, eu vou fazer do zero, né? Não vou usar nada de template pronto. Espero que fique parecido. Aqui são todos os links para as sessões e um pro volta ao topo. Ele é responsivo. E é isso. Vamos ver como vai ficar o resultado. Bom, já fiz o header aqui. Ficou bem legal. Fiz relativamente rapidinho. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês que como facilita ter essas coisas aqui de variáveis no Figma. Já tá tudo um Figma já meio pré-montado, né? Com todas as variáveis que daí na hora de codificar você consegue criar as variáveis aqui no CSS e nos componentes aqui, nos elementos, você só seta aqui conforme está no Figma, né? Se tiver o mesmo nome, melhor ainda, que você vê aqui os links aqui. Eu olhei aqui, text color light. Text color light. O mesmo nome da variável do Figma é aqui. E eu posso até copiar aqui, que é que eu faço. Eu jogo aqui, né? Tá? Essa variável aqui já existe aqui no meu arquivo, então vai ficar certinho. E eu costumo apagar aqui, né? É o fallback, que ajuda bastante. E não sei se vocês sabem, agora eu estou usando o CSS, né?
puro aqui, sem SAS, sem nada. No trabalho, no dia a dia eu uso SAS, tem as suas vantagens, mas o CSS está evoluindo bastante. E uma coisa que a gente só podia fazer no SAS e agora pode fazer no CSS, não sei se vocês sabem, é o alinhamento aqui. A gente consegue jogar tipo hover, um e-comercial, jogar classe dentro de um elemento. Antes a gente tinha que fazer, por exemplo aqui, o hover, teria que ser a hover. Isso vai criando mais linhas no código, fica mais difícil de ler. E aqui, por exemplo, se eu quiser estilizar o logo dentro do header, eu teria que fazer header logo para classe, né? Header logo e estilizar aqui. Pro A a mesma coisa. Pro A e pro L, né? Seria header, o L, aí header, opa, header A. Agora, uma coisa que era só do SAS, que era um lado bom de usar SAS, mas agora o CSS está sempre evoluindo, tem várias coisas aí que eles estão lançando que tá até valendo a pena fazer com CSS puro. E por enquanto tá assim. Aqui eu botei só pra ter efeitinho de rolagem, né? Ele tá fixo no topo. Tem os hovers, não tem os links ainda. Eu mudei um pouco do Figma e do site atual, né? Antes ele pegava a tela toda. Eu tô gostando mais de deixar dentro do grid aqui. Que também eu criei uma classe aqui, container, que já delimita todo o grid da página. Isso eu joguei aqui no container dentro do header. E em cada seção eu vou colocar essa classe. Aí ele já delimita aqui e fica certinho no grid. Ó. Com o header ocupando a tela toda, eu achei que não ficou tão legal. E aqui o alinhamento também eu deixei a navegação centralizada. Né? Tá, o espaço Space Between aqui. O mesmo espaço que tá aqui, tá aqui. E é isso, agora continuar aqui codando, fazer as próximas sessões. Vou pro Hero. Depois que eu terminar tudo, eu faço o CSS não, o responsivo, né? Ainda tô vendo como eu vou fazer aqui o menu mobile, eu não fiz. Acho que vai ser um desafiozinho ali, só com CSS. Talvez eu mude, né? Que não sei se tô curtindo aqui assim. Mas vamos ver. Bora pra próxima sessão agora. Terminei as 3 primeiras sessões aqui. Foi bem fácil quando você começa a criar as classes ali que são reutilizáveis. Agiliza bastante. Vou até mostrar uma coisa que eu fiz. Hero, seção About e os cards. Eu mexi umas coisas no Figma aqui porque o tamanho da fonte estava muito grande. Aí eu olhei o que estava hoje no site. O do site estava bem melhor. Aí eu ajustei o tamanho das fontes e as cores aqui. Ele tava como um preto mais escuro. Eu deixei um pretinho mais claro. Eu acabei de ver que tem um efeito hover. Eu tenho que fazer isso aqui ainda. Porque eu não fiz hover nos cards. Eu vi que o ícone também tá menor aqui e no Figma tá maior, né? Talvez eu diminua o ícone também. Mas o que eu queria mostrar é que eu criei essa parte aqui, né? Que é o H2 e H3. E isso aqui vai se repetir em outras sessões. Aqui na dos projetos, contatos e redes sociais. Aí 2 coisas que eu tava fazendo e eu tava reescrevendo, né? Não sei se você vai lembrar, mas antes, cada sessão eu tava estilizando um container dentro dela, né? Que todas as sessões tem um container para limitar o grid. Aqui. Porque esse site tem o efeito do background cor sim, cor não, né?
Aí se eu limitar a seção direta, eu não consigo fazer esse efeito do background colorido. Aí eu deixo a seção do tamanho da tela toda e o container dentro da seção que vai limitar a largura. Aí aqui, esse aqui é colorido e aqui seria o grid, né? Aí todos eu faço assim, seguir o padrão, mesmo que seja fundo branco, né? E eu tava fazendo isso e eu tava estilizando alinhamento, direção da coluna. Esse aqui tá em columns, esse aqui tem rows, né? O que eu fiz foi criar uma classe aqui direto no container. Quando eu quiser em coluna, eu adiciono aqui no container que ele é um flex call. Aí eu já não preciso ficar repetindo isso e todas as que estavam se repetindo era o display flex, align center e space between. Esse aqui todos são, então eu deixei padrão. Eu não preciso estilizar em cada seção, já tá lá. E outra coisa que eu ia fazer, né, que eu já modifiquei, é o H-Group. Em cada seção eu ia criar uma classe aqui e estilizar. Só que eu criei aqui fora todo o H-Group que não for do Hero, porque no Hero aqui também é. H-Group é pra agrupar os headings da página, né? Como aqui tem dois headings, eu uso um H-Group. Isso aí é pra deixar um HTML semântico. É melhor. E aqui também vai ser H2H3, 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 H2H3. Aí eu uso esse H-Group. E quando ele não for na Hero, eu vou adicionar o After, que é essa barrinha aqui, todos vão ter aí embaixo. E ele vai ser com essas configurações. Centralizado, vai ter um gap e a margem para deixar esse espaço. Menos no Hero, né? Que não tem a barrinha e não é centralizado. Aí agora na próxima sessão eu não vou precisar estilizar aqui dentro. E aqui eu estilizei porque é diferente, né? O alinhamento. Ele não é o padrão do H-Group. Podia até melhorar, eu acho que talvez eu refaça aqui e faça aqui direto. Quando ele for do Hero, que eu não sei se vai ter em outras páginas. Não. Talvez eu faça ali direto. Vou pensar como fica melhor. E é isso. Agora fazer as próximas sessões, projetos. Tem que fazer o rover aqui também nos cards. Mas tá bem tranquilo por enquanto. O problema vai fazer esse efeito aqui sem biblioteca, né? De filtrar. E sem JavaScript. Só com HTML e CSS. Vamos ver se eu consigo. Bora! Mais uma sessão aqui, quase terminada. Essa eu não terminei, mas foi aqui, deu mais trabalho. Que como não estou usando JavaScript, complica um pouco de fazer essa filtragem aqui. Aí eu tive que recorrer a IA, porque o jeito que eu tava fazendo eu usei radio buttons aqui e eu queria com o valor de cada input filtrar com os cards, né? Só que o primeiro jeito que eu tava fazendo que deu certo foi eles serem irmãos, todos aqui são irmãos, então não tinha nenhum container por volta dos filtros nem dos projetos. Aí pra estilizar tava ficando ruim. Aí eu não tava achando uma solução ali no CSS pra fazer essa filtragem. Aí eu recorri aqui, eu tô usando o Cursor, né? Já usei o VS Code, 5 anos aí usando o VS Code. 4, né? Porque eu tô um ano usando o Cursor, eu uso o Free, aí quando bate o limite lá das requisições eu uso o Windsurf, fico migrando entre os dois. Aí aqui eu perguntei pra ele, fala em português mesmo, ele vai me respondendo. Se tinha como pegar o elemento irmão, se eu englobasse os inputs dentro de uma div, né? Foi isso aqui que eu fiz. Antes estava todos os inputs e todos os projetos tudo junto.
Era um irmão do outro e tava funcionando. Só que para estilizar eu que separar, né? Em dois containers. Um dos filtros e um dos projetos. Aí não tava funcionando certinho, ele foi me ajudando. Bem legal que ele edita o código aqui e vai explicando. Você consegue testar, voltar. Tá aí pra facilitar, né? Dizem que vai roubar o trampo, mas tem me ajudado bastante no trabalho. Até projeto pessoal aqui, ó. Isso aqui só com HTML e CSS. Não tem nada de JavaScript no projeto. Ó. Tem os assets, os ícones, as imagens, HTML e CSS. Tudo a gente faz com verificando se o input aqui, filtros, se o valor dele, aqui são todos o HTML, bate com o valor do projeto aqui, que é uma classe, né? Se o projeto não tiver a classe, ele esconde. Se tiver, ele vai botar as propriedades certas para ele aparecer, né? Bem legal isso aqui. Nunca tinha feito só com CSS, né? Tô acostumado a usar JavaScript. Essa filtragem aqui sempre fiz com JavaScript ou lib, né? Tem os libs já de filtragem. Funcionou bem legalzinho. Gostei. Aprendendo, né? E aqui já deixei preparada aquela parte que eu falei do H-Group, né? Como eu ia repetir. Aqui. Ó, é a mesma base. Já criei. E coloquei o footer aqui. Pra já deixar tudo o esqueleto. Falta fazer o hover aqui dos projetos. Não fiz ainda, não tem hover nenhum. O que tá no ar hoje tem esse efeitinho. E a gente tem o link pra imagem. Eu acho que não vou colocar isso. Só com CSS não sei se vai dar. E pro GitHub aqui. Projetinho no GitHub. E o texto, né? Falta fazer isso e as outras seções. Bora. Tá ficando legal, hein? Só HTML e CSS do zero. Sem copiar. Usei IA ali, mas conta, né? Não conta, quer dizer. Tá aí pra ajudar a IA. Então, bora. Boa. Fechamos aqui. Consegui terminar. Esse é o site finalizado. Só com HTML e CSS puro. Botei uma animaçãozinha aqui que tinha já. Teve algumas mudanças no layout, né? Que eu achei mais consistente agora. Que eu deixei aqui o grid, ó. Você vê que tá bem desalinhado, fica estranho. Eu alinhei aqui no grid. A imagem eu deixei maiorzinha. As cores eu também modifiquei, tamanho de fonte, algumas. O conteúdo eu deixei o mesmo, eu não mudei. Tem animaçãozinha de hover. Tudo com CSS. Aqui também fiz o hover. Tá com a filtragem. Só com CSS e HTML. O hover, os links aqui eu não botei. Só deixei o ícone. Contatos. Redes sociais. Rodapé. Ele tá responsivo. Vou mostrar aqui. Quando chega ali o header 1080 eu escondi só pra deixar o... que também é um single page, né? Era só âncoras, então deixei só o botão. Aqui, diminui mais a tela do mobile.
Aqui ele fica em 2 colunas. Aqui eu deixei um scrollzinho. Os cards. E aí. Código aqui, ó. Só HTML e CSS. E as imagens, ícones. Então não usei JavaScript. O HTML acredito que tá bem semântico. Usei as tags aqui certinha, body, header, nav. Usei o hgroup, hgroup, né? Ficou aqui bem separadinho, com as classes certinhas. CSS, que é as variáveis para facilitar. Estilizei aqui H1, H2, que é as classes globais, né, para facilitar também. Aqui customizei direto o group, container eu criei para a gente manter o grid sempre alinhadinho. E é isso, aqui a animação, aqui o esquema da filtragem. Aqui dos projetos, só com CSS. Foi a parte mais difícil, que eu normalmente uso o JavaScript, né, que é mais fácil. Com HTML e CSS puro eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. Já aprendi ali, o ChatGPT me ajudou, né? Aqui o cursor, eu mando aqui pra ele já me manda um código aqui pra testar. E é isso. Eu vou deixar o link aí pra vocês compararem o antigo, o atual e o Figma também, né? Se alguém quiser ver. Aí comparar e ver como... Se ficou bom, comparar o código também, eu deixar o repositório, né? Aí dá pra ver o código dos dois. E é isso. Gostei de fazer o projetinho aí. Agora deixar um recado aí, que se você tá começando agora, saiba que tá tudo bem usar um template no começo. Não precisa ter vergonha. Eu lá no começo não sabia nada, usei o template. E hoje eu já consigo desenvolver ali sem template, sem nada, do zero. Com o tempo a gente vai evoluindo, né? Vai aprendendo. E não é vergonha nenhuma começar da forma errada ali, dar mais performática, dar mais certinho. Com o tempo a gente vai evoluindo e a gente pode voltar e refazer, né? E tá tudo bem não entender no começo. Demora um pouco, às vezes é mais difícil, tem uns que tem mais facilidade. Mas lá na frente vai ser recompensador. Eu também não sabia no começo, hoje eu já sei. Tô curtindo bastante, recomendo aí quem tá começando. Não desista, que vale a pena. O que importa é continuar praticando e olhar pra trás e ver que a gente conseguiu evoluir, mesmo que seja pouco. Somando tudo no final vai dar bastante. Confia aí no processo que vai dar certo.